Poderoso Pai que está no céu, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós já ouvimos a Tua santa, Pai, palavra hoje ali em Medeiros. O Senhor já falou poderosamente nos nossos corações, e agora o Senhor ainda tem mais uma parte da Tua palavra para alimentar o Teu povo que veio, Pai querido, não olhou pelo ameaço da chuva, pelo tempo, mas está aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. Por isso agora, Pai amado, usa o Teu servo, pastor Nivaldo, que transmitirá aos nossos corações a Tua palavra, ó Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. A chamada de Josias. Aleluia. 2 Crônicas 34, e o versículo 1 diz assim: Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles nem para a direita e nem para a esquerda. Amém. Podeis assentar. Muito obrigado pela reverência à palavra do Senhor. Quero agradecer também ao nosso pastor Ivan, a irmã Kelly, ao círculo de oração, que foi me dada esta oportunidade, esta incumbência. É algo que não estava planejado, não é? Mas a nossa irmã falou aqui que não há filho, né, que não seja planejado. Falou a respeito disso, e até na hora ainda estava pensando nessa palavra, que Josias foi de fato um filho planejado. Pelo homem, não, mas foi planejado por Deus, foi prometido por Deus. Deus havia um projeto que seria realizado, seria executado por intermédio de Josias. Isso é muito importante nós observarmos esses detalhes na palavra do Senhor. Josias, ele é um plano de Deus. Para quê? Para colocar em ordem a nação de Israel, para ordenar a nação de Israel e chamar a nação de Israel para voltar-se para Deus. Josias, ele vai ser usado nas mãos de Deus para proclamar ao povo e trazer o povo de volta à verdadeira adoração, ao verdadeiro Deus, ao Deus vivo, santo e poderoso que criou os céus e a terra. Josias vai ser esse instrumento de Deus para realizar essa grande obra. Deus não quer que ninguém se perca, isso é muito claro na sua palavra, mas Ele quer que as pessoas se arrependam, se voltem para Ele e que se convertam dos maus caminhos. Ora, se Deus quer que todos voltem para Ele e se arrependam, agora imagine a nação eleita, a nação santa, o povo adquirido por Deus, o povo separado por Deus, e que agora começa a afastar-se dos caminhos do Senhor. Eles começam então agora a ter um declínio espiritual, e vai se decaindo, vai se afastando, e à medida que eles vão se afastando do Deus vivo, do Deus Criador, eles vão aderindo à idolatria, aos deuses pagãos, aos deuses que na realidade não são deuses, mas vai se afastando, vai se voltando para o mundo, olhando mais para a sua volta, e começa então a se perderem, pararam de olhar para Deus, afastaram-se também da casa do Senhor, não ia mais nos cultos, se afastaram, não tinha mais comunhão entre eles e nem comunhão com Deus,
se perdeu espiritualmente falando, estavam indo à falência espiritual. Mas um dia Deus vai fazer uma promessa, vai fazer uma repreensão ao seu povo, e junto com esta repreensão, Deus faz também uma promessa. Em 1 Reis, no capítulo 13, Deus vai levantar um profeta, e ele vai começar a dizer: eis que um homem de Deus, diz a palavra em 1 Reis, no capítulo 13, diz assim: eis que um homem de Deus veio de Judá, com a palavra do Senhor a Betel, a Jeroboão, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor. Aqui está a promessa que Deus vai fazer acerca de Josias. Ouça: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual purificará sobre ti os sacerdotes, cujo nome é o sacerdote dos altos, que queimam sobre ti incenso. E aí Deus está aqui proclamando contra aquele altar e fazendo menção de quem iria realizar esta obra, que seria justamente, segundo a história, segundo os historiadores e segundo a análise que nós fazemos biblicamente, esta promessa, ela vai se cumprir agora, dizendo que Josias, agora ainda criança, porque é que ele vai começar o seu reinado com 8 anos de idade? Simples, irmãos, porque era um projeto de Deus. Para Deus usar não tem idade, não é verdade? Ele pode usar criança, ele pode usar, isso é uma boa notícia para as mães. Deus pode usar, e com certeza usará os vossos filhos, usará para realizar a obra dele na terra, porque Deus está levantando uma geração, e eu creio nisso, de crianças semelhante a Josias. Sabe para quê? Para buscar e invocar o nome dele. Porque a igreja dele se perdeu? Não, mas é porque Deus quer colocar mais força para a sua igreja, quer levantar mais pessoas ainda para adorá-lo, para glorificar o seu nome, para exaltar a ele. Oh, aleluia! Não tem como contar o número dos salvos, e a boa notícia é que os salvos e os fiéis a Deus, que adora, que glorifica ao Senhor, ao contrário de Israel, que estava caindo, que estava se afastando, a boa notícia que eu tenho é que os adoradores está aumentando, não está diminuindo, não, de maneira nenhuma, só aumenta o número de evangélicos, de salvos, de libertos e de pessoas com vontade de adorar, de glorificar e de ficar horas e horas orando a Deus. Círculos de oração têm se desdobrado a orar, a clamar ao Senhor, porque é projeto de Deus usar também as mulheres do círculo de oração. É projeto de Deus usar, aleluia, a vida de cada um de nós para glorificar o seu nome, para exaltar a Ele. Mas a situação de Israel, quando Josias começa a reinar, ainda criança, e o versículo 2 diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi seu pai, não desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Ele caminhou num caminho reto, fazendo a vontade de Deus. E aqui tem alguns pontos que nós vamos considerar rapidamente. Diz que, sendo ele ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi. Aqui nós temos um verbo, que é o verbo buscar. E o que é que ele buscou?
ele buscou a Deus. É verdade, irmão, Deus precisa de ser buscado. E a Bíblia diz que quando nós o buscamos de coração mesmo, voltado para Ele, nós o achamos. Então o primeiro verbo que eu quero enfatizar aqui é buscar a Deus. É o verbo buscar. Você veio aqui nesta noite para buscar, não foi? Você veio aqui nesta noite para buscar a Ele, e você encontrou, pode ter certeza, Ele está aqui. Deus está neste lugar, nesta noite, aleluia. E se você veio aqui para buscar a Ele, oh, aleluia, volte o seu coração para Ele, coloca no seu coração buscar a Ele. Então a primeira coisa que Josias vai fazer, ou vai continuar fazendo aí na sua mocidade, é buscar a Deus. Ele pôs no seu coração buscar a Deus, clamar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Ele pôs-se a buscar a Deus. Uma outra coisa que ele vai fazer, vem logo em seguida, ele começou a purificar, ajudar. À medida que nós vamos buscando a Deus, igreja amada do Senhor, acontece um processo de purificação nas nossas vidas. Comece a orar e a clamar a Deus. Você não vai mais concordar com as coisas erradas. Quando você errar, o Espírito Santo vai comunicar que você errou e que você não pode continuar no erro. Isso é um processo de purificação. À medida que nós vamos buscando a Deus, Ele vai nos limpando, vai nos purificando. Jesus falou desse processo. Ele disse que Ele é a videira verdadeira e nós somos as varas. E Deus, o Pai, é o lavrador, e Ele vai limpar aquelas que produz. Ele vai tirar os embaraços. Começou a purificar, ajudar a Jerusalém. Aí vai falar de uma série de coisas. Derribar, os altares e cortar as imagens do sol. Olha aqui, à medida que ele ia buscando a Deus, aquilo que estava atrapalhando o brilho da presença de Deus, a manifestação de Deus, ele começa a purificar. Mas tem também aqui a conjugação do verbo, que vem do verbo cortar. E cortou. Cortar. Será que tem alguma coisa na sua vida aí que está te atrapalhando? E tem essa necessidade de, isso vai doer. Você é capaz de cortar aquilo que está atrapalhando a sua adoração? Você é capaz de cortar aquilo que está impedindo você de dobrar o joelho e orar? Você é capaz de cortar aquilo que atrapalha, que você entra na igreja e não consegue orar? Irmão, o crente não consegue orar na igreja. Vai dar conta de orar onde, irmão? Vocês não oram na igreja, vai orar onde? Corta. Vai doer, é verdade? Corta. Tira. Purifica. Corta. Corta esse relacionamento que você tem com o seu celular. Está demais, né? Corta. Deixa ele um pouquinho. Corta com essas imagens. Corta esse relacionamento com estas imagens que está te matando. Corta, irmão. Tira, corta as imagens do sol que estavam acima deles, os bosques e as imagens de escultura e de fundição. Tem outro verbo aqui, quebrou.
Então o que ele vai fazer? Ele vai purificar, ele vai derribar, ele vai cortar e ele vai quebrar. Olha o processo. Tem tudo isso na nossa vida, irmãos, que nós temos que fazer. Nós temos que nos colocar na presença de Deus, buscar a purificação. E tem muita coisa que está querendo nos derrubar, mas nós vamos derrubar todos esses embaraços em nome de Jesus de Nazaré. Todo embaraço, tudo aquilo que atrapalha, né? Paulo vai dizer para nós deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Olhe para o Senhor. Oh, aleluia. Gaste mais tempo com Deus na adoração. Oh, aleluia. Glória a Deus. E agora ele corta, ele rompe com tudo que estava atrapalhando a adoração. Na verdade, naquele tempo não tinha adoração, mas aí ele começa a tirar tudo que estava atrapalhando, tudo que estava trancando, tirando o acesso, né, da presença de Deus. Josias começa a tirar, a limpar, vai tirando tudo, e ele começa então a fazer a purificação. Ele derruba, ele corta, né? E aí eles começam então a ir na igreja, no templo. E um dia eles foram ao templo e eles acharam no templo o livro da lei. E aí o que eu entendo aqui? Eles não congregavam, não cultuavam, e como um abismo diz que chama outro, eles também não liam a palavra. Não congregavam, não adoravam a Deus e não lia a palavra. Esta era a situação de Judá quando Josias assume o trono. Mas como eu disse no início, Josias não foi por acaso. Ele foi escolhido por Deus para uma grande obra. Ele era um escolhido de Deus. Se você olhar depois, eu peço que você leia. Não dá tempo de nós fazermos agora, mas depois você com paciência leia. Quem foi o pai de Josias? Quem foi o seu avô? Eles não fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Mas mesmo assim, nesta família desordenada, desorganizada, que tinha o dever de zelar pela obra de Deus e não o fizeram, mas nesta família levanta um projeto de Deus. Levanta um projeto de Deus. É típico na nossa época acontecer isso. Pessoas que estão caídas nas drogas, na sarjeta, que quando você olha o contexto da vida, humanamente falando, não tem recuperação. Se interna numa clínica também não vai adiantar, mas de repente o Senhor envia alguém para evangelizar e vai lá e pega aquelas pessoas e levanta e coloca num altar como este para pregar a palavra. Aquelas pessoas que eram nem para estar aqui, mas o Senhor levanta num contexto em que na família não tem servos de Deus, que na família ninguém adora a Deus, mas Ele levanta adoradores aonde Ele quer, porque a obra é dele. A obra é o Senhor que organiza, Ele que faz a obra, Ele que projeta, Ele que programa. Ele projetou,
ele programou Josias bem antes, e quando Josias chega, acontece tudo quanto Deus tinha falado, porque a palavra de Deus, ela não cai por terra, ela não volta vazia, não, ela cumpre, ela faz aquilo pelo que ela foi enviada para fazer. Você pode ter certeza de uma coisa: não está aqui as pessoas que estavam projetadas, programadas no projeto humano para pregar, mas o Espírito Santo não faltou com você. Ele veio, ele está aqui, aleluia, para dizer que você também é um projeto de Deus, aleluia, para fazer a diferença nesta terra, para resplandecer no meio de uma geração corrompida e perversa. Mas você é luz, aleluia, você está aqui para fazer a diferença. Ei, você é um Josias de Deus, você é um Josias de Deus para adorar a Ele. Oh, aleluia, você é um Josias de Deus para Ele cumprir o seu projeto. Mas quando eles acham o livro da lei de Moisés e leva ele para Josias e lê ele, diz que Josias agora rasga as suas vestes e vai clamar a Deus por perdão. Ele vai clamar ao Senhor, porque ele viu que os seus pais tinham pecado, Israel tinha desviado. E Josias vai trazer a lembrança de Israel. Sabe que cerimônia que ele traz? Ele vai trazer a Páscoa. Ele vai convocar o povo e dizer: olha, nós precisamos celebrar a Páscoa. Oh, aleluia, a Páscoa fala de transição, de um momento de escravidão para um momento de liberdade. A Páscoa fala de um momento em que eles iriam perecer, mas Deus dá o livramento de morte e eles vivem. A Páscoa fala que Deus cuida do seu povo, ainda que ele esteja em um lugar que não é o lugar adequado. Deus vai lá e Ele protege, Ele guarda, Ele livra. Sabe por quê? Porque Deus, Ele faz essas coisas para proteger o seu povo. E nós somos o povo dele, chamado por ele, guardado por ele. Ele investiu muito em nós, igreja amada do Senhor. Não foi o cordeiro morto lá no Egito para livrar o povo, né, quando ele enviou o anjo para matar os primogênitos, mas para a igreja foi o Senhor Jesus que teve as mãos pregadas no Calvário. Então eu quero fazer semelhante ao que Josias fez. Ele trouxe esta celebração, a lembrança de Israel, para que eles voltassem para Deus e se consertassem. E nesta noite eu trago à sua memória o sacrifício da cruz. Ei, aleluia! Jesus também é uma promessa para libertar o seu povo, para levar o homem, a mulher à adoração. Josias foi para levar Israel. Josias prefigura também um tipo de Cristo, para levar Israel a adorar a Deus. Jesus fez isso por nós, aleluia. Ele veio prometido, glória a Deus, para nos reconciliar com Deus. Eu quero só ler alguns versículos aqui no Salmo 77, a partir do versículo 13, que diz assim: o teu caminho, Deus, está no santuário. Israel se perdeu justamente porque afastou do santuário. Eles tinham afastado. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu
fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água, os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma para a outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Lembrando que Deus fizera, lembrando que Deus havia feito, havia tirado o povo do Egito. Irmãos, e Deus faz coisa que depois você vai contar, eles vão procurar e não vai achar o sinal que Deus agiu. Porque aqui ele passa pelo mar e diz que não deixa rastro. As pegadas não ficaram ali. Deus passou e fez a obra completa, total, libertando o seu povo. Quem sabe Ele já tocou em você e você ainda nem percebeu, mas não tem mais aquela enfermidade, não é verdade? Não tem mais aquele mal que te assolava, que causava dor, que te causava desespero. Porque o Deus que age, muitas das vezes nós nem percebemos, só vimos o resultado. Ele faz desaparecer o mal, e quando de repente nós olhamos e disse: não tenho mais nada, estou curado, estou liberto, a alegria volta a reinar, aleluia. Ele começa, aleluia, a responder a oração. Você começa a colher os resultados, aquela petição que você havia feito, e muitas das vezes Ele opera sem nós pedirmos mesmo, porque Ele é misericordioso. Ele faz muito além daquilo que nós pedimos, pensamos, imaginamos. Ele tem poder para operar, e Ele tem força e poder e autoridade para agir. Aleluia. E para mudar até a nossa vontade. É verdade, irmãos. Deus é poderoso e Ele tem todo o controle dos céus e da terra. E Ele tem o controle também até do nosso pensamento. Uma mente guiada por Deus é capaz de pensar coisas extraordinárias. E de quando proferir palavras, estas palavras serão palavras de cura. Estas palavras serão palavras de paz, serão palavras de reconciliação, de conforto, de consolo. Oh, aleluia, porque o objetivo de Deus é instruir o seu povo. Oh, aleluia, é de trazer, aleluia, conforto para o seu povo, é de trazer consolo para o seu povo, é para trazer ensinamento para o seu povo. Para quê? Para quando o seu povo adorar a Ele, adorar com toda convicção. Ainda que tem muitas pessoas que não acreditam em Deus, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Não importa se uns confiam em carros e em cavalos, mas tem uma coisa: eles encurvam e caem. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Por isso é que nós nos levantamos e estamos de pé, não por confiarmos em carros e em cavalos, mas por fazermos menção do nome do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus, louvado seja Deus. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos estar orando nesse instante.
presbítero Júlio vai estar fazendo esta oração final. Se você quiser vir à frente, vem enfermo, vem. Nós vamos orar. Deus ainda, irmãos, recebe propósito. Jesus está curando, Jesus está salvando, Jesus está batizando com o Espírito Santo. Oh, aleluia! Enquanto tem muitos desfalecendo na fé, mas tem pessoas abraçando o reino de Deus, chegando para frente. Aleluia! Graças a Deus, né, irmãos? Nós já estamos fazendo mais pré-batismo. Deus está neste lugar. Cabaçurianda, Remi Cavalabasteri Andanai. Oh, aleluia! Deus está sacudindo a sua vida. Deus está falando no seu coração. Quem sabe você está pedindo: Senhor, eu quero ser renovado antes de virar o ano. Eu preciso de receber o batismo com o Espírito Santo. Vem aqui à frente agora. Não resiste não. Vem cá, nós vamos orar pela sua vida. Você pode sair daqui batizado com o Espírito Santo. Você pode sair daqui renovado, porque é dessas pessoas que o Senhor está procurando. Ele quer te batizar nessa noite. Eu navegarei no oceano do Espírito. Exaltando o nome de Jesus. Quer pedir os obreiros para descer lá e orar com aquelas adolescentes ali. Jesus vai batizar essas meninas com o Espírito Santo. Já batizou, já passou pelas águas. Vamos orar. Agora cedo, agora cedo.
família, guarda o teu povo, a todos, a juventude, ó Pai, todos os adolescentes, que o Senhor guarda debaixo das tuas potentes mãos, Jesus, por onde andar, por onde estiver, ó Deus, para a glória do teu santo nome. E aquele, ó Pai, que pensa que o Senhor não falou com ele, que o Senhor possa falar, ó Deus, nessa noite, ó Pai, seja do lado, seja do lado, ó Deus, seja onde estiver, que o Senhor visita cada um, que o Senhor fala, Pai, para a glória do teu santo nome. Obrigado, Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos em nome de Jesus. Aí levanta, irmãos, a chama do Espírito Santo ardendo na sua vida. E se Jesus, o teu Espírito Santo, possa me revigorar as minhas forças cada dia mais. Aleluia.